Dando continuação ao programa de memória médica, patrocinado pelo Conselho Federal de Medicina, através do Memorial da Medicina, nós teremos hoje o prazer de entrevistar o Dr. Pedro Dias de Lucena, que foi médico, um dos fundadores da Universidade, da Faculdade de Medicina do Rio Grande do Norte. Dr. Pedro Lucena é nascido na Paraíba, em Pirpirituba. Na infância ele foi marinheiro, na juventude ele foi marinheiro na época da guerra. Então nós teremos o prazer, destacou-se na vida acadêmica, formando-se em medicina na Universidade Federal de Pernambuco, foi médico dos Correios e Telégrafos e um dos pioneiros do corpo docente de nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atualmente aposentado como professor universitário. Ingressou na vida pública, foi deputado estadual por 2 legislaturas e deputado federal por 3. Na Câmara Federal ocupou o cargo de presidente da Comissão de Saúde, sendo autor de diversos projetos, entre eles destacando-se o projeto contra o fumo, com o livreto Os Perigos do Fumo, publicado pela Câmara Federal, visando a divulgação do seu trabalho. Foi autor ainda de projetos da participação das mulheres nas Forças Armadas e arborização intensa das cidades com árvores frutíferas. Dr. Pedro Lucena, nós teremos agora o prazer de ouvi-lo e como co-participante dessa entrevista teremos o professor Cleone Noronha, professor da universidade também, professor emérito de nossa universidade, foi meu chefe na disciplina de clínica propedêutica cirúrgica, depois clínica cirúrgica, que é um dos entrevistadores do Dr. Pedro Lucena. Pedro Lucena, você é de uma família paraibana. Fala aí sobre sua família, sobre sua infância, sobre sua vida estudantil na Paraíba, não foi? Quando você começou na Paraíba. Foi. Como você já disse, fui aluno no primário, um professor cego, mas que deu luz a todos os seus alunos, porque todos tiveram futuro, tiveram estudo, souberam estudar, a base de uma cidadezinha pequena. Naquela época, houve 3 médicos, alunos desse professor, quer dizer, completamente cego, mas sabia abrir a memória da pessoa, sabia abrir o caminho para o futuro desse professor. E de Pirpirituba eu vim para cá, garoto, logo depois do movimento comunista, e aqui trabalhei em mercearias, como empregado de mercearia, para pagar meus estudos. Fui aluno do Ateneu, e depois do Ateneu fui fazer o vestibular de medicina em Recife. Mas durante todo esse... Quer dizer, depois que eu completei 17 anos, eu fui para a Marinha, que veio a guerra, e eu fui para a Marinha. Foi convocado? Não, foi espontaneamente? Espontaneamente, sim. Porque também a gente se oferecia para evitar ir para o Exército, para ir para a Marinha, que era melhor. Né? Então eu fui para a Marinha e fiz todo o serviço de guerra que se faz. Fiz comboio, fiz patrulhamento, fomos nos apostar lá em Santos de navios, de um navio alemão, de um navio italiano, e eu fiz parte da guarnição que ia tomar o navio. Então eu tive uma experiência de guerra e que me valeu muito na vida. Então eu sou de uma família que na Paraíba é tradicional, mas na minha família mesmo era pobre, meus pais. Meu pai era um pedreiro. Eu tinha 8 filhos naquele tempo. E por isso eu tinha que trabalhar para poder pagar os meus próprios estudos. E assim eu continuei. E quando fui para a Marinha, fiz tudo para não parar de estudar uma vez. Fazendo comboio, viajando por aí afora, que nós tivemos até na costa da África, em patrulhamento. E eu sempre frequentando as aulas. Quer dizer, quando chegava aqui, que o navio parava aqui, eu ia pagar, por dizer, as matérias. Eu ia para o Ateneu, que eu era estudante do Ateneu. E assim eu fui estudando, fui me preparando e fui fazer o vestibular de medicina em Recife. A Marinha não deu permissão para eu ir estudar. Eu tinha que embarcar novamente e fazer logo uma porção de viagem. Eu ia perder os meus estudos. Eu ia perder o vestibular que já estava escrito. Então eu deixei a Marinha e fui para Recife sem emprego, sem nada, ensinando a garoto, primário, essa coisa, para poder pagar a pensão. E assim eu me formei em medicina sem perder um ano. Pedro, você é nascido em Pirpirituba, estudou em Natal. Como era a vida escolar, do ginásio?
Você fez ginásio e depois fez o pré, não foi? Naquele tempo tinha o pré. Não, naquele tempo a gente Estudou fazia... em que colégio aqui? Quem tinha uma certa idade fazia o artigo 91, 91. Que eram os 4 anos. Você fez artigo 91. Artigo 91. E como foi que surgiu a medicina na sua vida? Você escolheu medicina por quê? Tinha alguém na família médico? Eu não tinha nem direito de pensar em ser médico. Primeiro, nós sabemos que faculdade de medicina era raríssimo. Eu, militar, sujeito a ir para onde a Marinha mandava. E eu não podia nem sonhar em ser médico. Eu não tive essa possibilidade. Mas as coincidências que eu hoje, quando faço palestras sobre o valor da palavra na vida da pessoa, o valor da palavra, que é bíblico, e também os psicólogos também endossam isso, o valor da palavra, aquilo que você diz vai acontecer constantemente com você. É como eu sempre digo nas palestras que faço, se um pai diz que o filho é ruim, que o filho não vale nada, que o filho é um vagabundo, vai acontecer isso, porque é quase como uma praga. Então, o que aconteceu comigo foi isso. A minha professora, uma das minhas professoras, que agora não me lembro no nome dela, do Ateneu, ela foi até esposa de um colega nosso médico, que eu não sei o nome. Pois bem, ela saiu perguntando assim para todos os alunos o que é que você vai ser. Cada um dizia, você isso, você aquilo outro. E pelo Senna, o que é que você vai ser? Médico. Larguei a palavra médica por uma casualidade. E fiquei até pensando que coisa, que loucura, eu não posso ser médico nunca. E larguei que vou ser médico. Olha, quem está me ouvindo, com vocês aqui também, é o valor da palavra, que a pessoa nunca deve dizer palavra ruim e dizer sempre o que é bom, mesmo aquilo que a gente julga impossível. Pensamento positivo. Pensamento positivo. E eu disse que ia ser médico. Daí eu quebrei lança por isso. Quando a Marinha não me deixou eu ir para Recife ou para Bahia estudar medicina e ficar servindo a Marinha lá, eu chutei a Marinha, fui do jeito que estava para Recife, enfrentei a faculdade e assim eu consegui fazer o curso de medicina. Quer dizer, você como estudante de medicina, sendo um rapaz pobre, de família pobre, teve muita dificuldade lá. Você sobreviveu durante todo o seu curso ensinando? Primeiro, 1 ano e pouco eu ensinei no colégio salesiano para ganhar uns trocadinhos que não dava para pagar a pensão, porque pagavam muito mal. Era à noite que eu ensinava. E depois eu fiz concurso para os Correios e Telégrafos. Eu era telegrafista da Marinha e tinha uma profissão que naquele tempo era uma boa profissão, e eu fiz o concurso para telegrafista dos Correios e Telégrafos e fui aprovado. Mais de mil candidatos, eu fui o primeiro aprovado. Então aí eu passei a trabalhar de noite e estudar de dia. Eu trabalhava de 6 da tarde até 1 da manhã. Isso toda época. Só tinha um dia de semana de folga. E eu saía da faculdade, ia para casa e de manhã, 7 horas da manhã, como todo mundo que é médico sabe, você tem que estar no hospital ou então na aula às 7 horas. Quando foi 7 horas da manhã, eu tinha que estar na aula. Era um sacrifício grande. E ainda ia a pé, porque eu não podia pagar, não tinha carro, não tinha nada. Eu saía da minha casa, que era no bairro São José, em Recife, ia para o Hospital Pedro II a pé, para o Hospital Santa Amaro a pé, e assim eu venci essa batalha. Porque quanto mais sacrifício você passa, mais você fica, podíamos dizer assim, encascorado, e você cria resistência. Quer dizer, Pedro, além das dificuldades, falando de dinheiro, ainda tinha mais essas dificuldades de vários hospitais que você tinha que frequentar, como todos nós que estudamos naquela época, tínhamos essa dificuldade. Tinha que frequentar, você tem que frequentar a faculdade e também os hospitais. Foi assim que surgiu o meu desejo de ser dermatologista. Porque nós sabemos que dermatologia é no 4º ano de medicina. Então, quando eu não tinha outro hospital que tinha para fazer estágio. E me encontrei com o Jorge Lobo e fizemos amizade, e ele disse, venha para cá. Aí eu fui para lá e fui me dedicar à dermatologia, no 4º, 5º e 6º, já estudando dermatologia. E depois que me formei, Jorge Lobo ainda me deixou como assistente dele
alguns meses. Eu saí porque eu não queria ficar em Recife, aí vim para Natal como médico. Quer dizer que você, dentro das minhas perguntas, estava como você escolheu sua especialidade. Aí você já explicou como escolheu. Você teve a sorte. A sorte. A sorte e o valor da palavra. O valor da palavra. Pessoa. Como eu disse, eu cumpri. Porque isso acontece em quase todos nós. Se a gente diz, eu vou fazer isso, você já fica com aquilo premeditado. Você já fica sabendo que vai acontecer. Ou com você ou com os outros. É por isso que eu sempre digo, cuidado com a palavra. Quando eu faço palestra por aí afora, cuidado com a palavra. Que isso é bíblico. Eu estou aqui com esse livro. Esse livro aqui é a Medicina e a Bíblia. Vocês estão vendo como é interessante. É por isso que eu venho me dedicando a isso. Tudo que tem na Bíblia é justamente o que a medicina diz. Nós somos médicos. A gente nunca pensa que a Bíblia fale tanto em medicina. Eu acho isso uma coisa mais formidável que pode acontecer. Até há 4.000 anos passados, Deus já dizia para Moisés, diga ao meu povo para não comer gordura. A medicina descobriu que gordura faz mal faz pouco tempo, relativamente com esses 4.000 anos. Então Deus dizia, diga ao povo judeu, ao povo israelita, para não se casar primo com primo, com irmãos, ou com pai, ou com tio. Deus dizia isso. Então Deus prevenindo a gente. Não dizia por quê, que eu acho interessante é que Deus dizia para não fazer, mas não dizia por quê. E então, por que Deus dizia para não comer gordura? Porque a medicina descobriu 4.000 anos depois que a gordura dá colesterol, e colesterol dá tudo quanto é doença ruim. Deus dizia, não case casamento primo com primo. Hoje até quando as pessoas criam animais, já é orientada para não cruzar animal, parente com parente. Quer dizer, tudo o que ele diz. Outra coisa que eu achei formidável, também há 4.000 anos passado, Deus também orientava para você fazer exercício físico. Mas sabe como? Naquele tempo não tinha futebol, não tinha nada de esporte, essas coisas. O futebol era o trabalho. O futebol era você ir para o seu trabalho a pé. O seu futebol, o seu esporte, é você correr atrás da caça ou a caça correr atrás de você. Então tudo isso era esporte. Era e Deus diz assim, diga para o pessoal não rejeitar o trabalho pesado, nem o trabalho agrícola, que foi Deus que criou. É uma maravilha. E eu vou assim colocando tudo que Deus disse, tudo que está na Bíblia, como princípio de medicina. Tanto que hoje, quando eu digo assim, o indivíduo para não ter pecado é você não fazer coisa que ofenda a sua saúde. Por quê? Tudo que é pecado faz mal à saúde. Não é maravilha isso? Tudo que é pecado faz mal à saúde. Tudo. Se você for... Você se casar com irmã, com seu tio, está contrariando Deus. Lá vai você fazer mal. Lá vai você ter filhos degenerados, com defeitos físicos ou mentais. Não é isso mesmo? Então ele saiu dizendo. Aí vem outra coisa, aí, mesmo no Velho Testamento, está cheio de coisa que proíbe aquilo que faz mal à saúde. E vem Jesus, permitam que eu vou citar a parte do Evangelho que está, porque para poder confiar no que eu estou dizendo. Pois bem, Jesus disse para não ter raiva de ninguém. Deus dizendo para você não ter raiva. Isso está em Mateus 5, de 22 a 24. Jesus dizendo para você não ter. Porque naquele tempo de Jesus ninguém sabia que isso fazia mal, que ter raiva fazia mal. Hoje é só o que se diz na medicina, né? Então nós sabemos, para você não ter raiva. E muita gente morreu de raiva. A história está cheia. Um imperador romano morreu, o primeiro imperador do primeiro século, morreu de raiva. Um papa morreu com raiva. Morreu de raiva. Inocêncio IV, aquele que a gente conhecia nos tempos escolares. Inocêncio IV morreu porque teve uma raiva grande do rei de Sardenha. Não, de Sicília, desculpe, siciliano. Então a gente vai vendo que tudo que proíbe, tudo que a Bíblia proíbe, tudo que Deus diz, ou que o Deus Jesus diz, esse é que fez medicina pura. Pesados colegas,
prezados ouvintes, aí é medicina pura, em tudo. Entendeu? E a medicina está cada vez mais dizendo isso. Olha, vocês sabem, tudo assim por saber, meus conhecimentos na prática, que a raiva mata. Já são muitos os médicos de renome mundial. Everett Benson, por exemplo, que é da Universidade Americana, ele disse que depois de uma raiva, qualquer um que tiver uma raiva que dure mais de 2 horas, que procure logo um médico, que a vida dele corre perigo. Vai um outro da universidade, de outra universidade americana, ele faz a pesquisa, conta as coisas mais, os venenos que a raiva deixa no seu corpo, e ele diz para você não ter raiva, e ele conta quais são as substâncias que aumentam com a raiva. Todos nós sabemos, nós médicos sabemos, adrenalina, noradrenalina, interleucina, que estrangula os vasos, faz a vasoconstrição e que mata de muitos jeitos, adrenalina, noradrenalina, interleucina responsável pelos processos inflamatórios. Então é por isso que quando você tem uma raiva, eu estou dizendo essas coisas porque eu estou justificando o que escrevi. Eu sei. Então, quando nós temos uma raiva, nós temos uma carga grande de interleucina, uma imensa carga. Esse é responsável pelos processos inflamatórios. É por isso que quando você tem raiva, se tem asma, piora. Se tem eczema, piora. E muitas doenças pioram. Então, tudo que está na Bíblia é aqui a medicina. Pedro Cleone tem pergunta para fazer você sobre sua vida profissional, sua pessoal. Pedro, você foi militar, depois formou-se em medicina e enveredou pela política. Como foi isso? Houve um intervalo. Olha, eu fui militar, depois entrei na faculdade de medicina, deixei de ser militar. Depois que me formei em medicina, voltei para a Marinha como oficial médico, sou primeiro tenente da Marinha, voltei como oficial médico. E depois que você se formou, voltou para a Marinha? Depois voltei para a Marinha, mas não aguentei ficar no Rio. A Marinha quis que eu ficasse no Rio e não me deu chance de eu vir para cá ou para outro lugar qualquer, menos no Rio. Aí eu deixei novamente a Marinha. Aí entrei na política por um acaso também. A minha vida é quase cheia de acasos. Entrei na política. O Zé Rocha, que era presidente de um partido, disse: Pedro Sena, você é meu amigo, você venha para se candidatar a deputado, que você tem uns 500 votos, com 1.800 se elege um deputado naquele tempo, se elegia um deputado. Então você se candidata, traz uns 500 votos e vai fazer com que eu não perca a eleição por falta de voto do partido. Eu posso ter voto, que de fato acontece. O indivíduo pode ter voto, mas o partido não tem. Então, bota meu nome. Não fiz força nenhuma. Eu gastei naquele tempo menos de um salário mínimo como candidato a deputado estadual. Ninguém acredita. Eu nunca possuí um serviço de som. Foi em 60, não foi, Pedro? Foi em 60. A eleição foi em 61. Foi 61. 61. Não, final de 60. Final de 60. Sim, final de 60. Aí, naquele tempo que se elegia um deputado com 1.800 votos, eu tive quase 4.000 e pouco, 4.200 votos. Foi voto em banda de lata. E os outros dois, que não tinha voto suficiente do partido, nem deles, quiser, Zé Rocha teve 2.000 e pouco, e Jerônimo, nosso amigo, foi daqui da universidade, Jerônimo Queiroz, Geraldo Queiroz que foi... Foi Geraldo que foi reitor, irmão dele. Foi irmão dele. Jerônimo Queiroz teve 1.900 votos, quer dizer, eu elegi os dois. Gastei menos de um salário, ninguém acredita isso, acha que é uma mentira. E fui eleito por um acaso. Como fui eleito, aí vem o gosto. Aí eu digo, eu não gosto desse negócio de ser deputado, não tinha simpatia muito, mas fui eleito, já tomei posse, já estou no fogo, e vou me candidatar a prefeito de Natal. Meu sonho... Mas isso foi muito depois. Foi depois. 60... Eu quero... A gente vai chegar a essa campanha de prefeito depois. Eu gostaria, porque eu não fiz essa pergunta sobre deputado, mas eu gostaria de, antes de você falar nisso, falar sobre a sua vida profissional. Como foi sua vida profissional aqui? Você chegou aqui como dermatologista, como é que era naquele tempo? Cheguei.
Em que ano você chegou aqui Eu como médico? Em que ano foi? 1964. 64. Me formei em 53. Você chegou aqui em 64? No começo de 64. Mas já estava formado desde Me 1953. formei em 53. Foi aí que você passou esse período na Marinha, não foi? Passei na Marinha, que foi poucos meses lá. Já tinha vindo para Natal. Depois estava nos Correios. Depois fui para os Correios de Recife. Sim. Depois vim para os Correios daqui. Chefiei o serviço médico dos Correios aqui, sendo telegrafista. Sim. Que nunca deram a oportunidade de eu ser do quadro de telegrafista. E eu no Correio, exercendo a função de único médico, chefe do serviço médico, sendo telegrafista e trabalhando como médico. Aí veio um diretor que não entende das coisas e nomeou 2 novos médicos para os Correios, que nem clínicos eram, que não vou dizer nada sobre isso, nomeou e me botou como auxiliar do serviço médico. Eu digo, auxiliar do serviço médico é uma pessoa analfabeta qualquer. Aí eu chutei o Correio. É o paramédico. É paramédico. Foi bem, auxiliado, eu me zanguei. Aí fui naquele tempo, eu consegui ser posto à disposição do serviço de lepra, porque eu tinha curso de lepra, e vim aqui chefiar o ambulatório de lepra aqui em Natal. Aqui em Natal. Aí como foi que você entrou na universidade como professor? Eu estava no Correio ainda, eu apenas estava à disposição, e o pessoal do Correio quase todo, uma grande parte veio para a universidade. Não foi isso? E eu vim para a universidade como médico. Foi logo no começo, né? Eu comecei, eu antes já trabalhava, o que é interessante é isso, eu antes já trabalhava no Hospital das Clínicas de Graça, na Policlínica de Graça e no Hospital do Câncer de Graça. Você repara que luta eu tinha. Eu saí de casa às 5 horas da manhã para poder começar, porque eu sempre fui madrugador. Eu, na minha vida, a não ser no tempo militar, eu nunca dormi depois de 5 horas. Então, eu já era madrugador. Então, saía para a Policlínica com escuro. E ia dar consulta de graça lá. Naquele tempo, a Policlínica era só de caridade. Mais tarde, eu ia para o Hospital do Câncer. Nessa época, você já era deputado? Não. Não, então você não foi deputado em 60 não, você foi depois. Não, eu fui em 60. Em 60? É porque eu me formei em 54. Não, eu sei, mas você na Policlínica, como médico, você chegou aqui em 64. Em 64. Então você já era deputado. Não, desculpe, não é 74, eu cheguei aqui em 54. Desculpe, eu cheguei porque em 54. eu estava admirado que quando eu cheguei aqui em 60, você já estava aqui. Desculpe, foi 54. 54. Eu trabalhei em toda no Hospital das Clínicas, tudo eu fazia. Agora eu sempre fui um pouco assim besta para ganhar dinheiro. Eu queria trabalhar, Você era um idealista. Eu queria trabalhar. Eu ia para o Hospital das Clínicas, dava as minhas horas lá, não ganhava um centavo. Naquele tempo nós não ganhávamos. Não ganhava. Depois ia para a Policlínica, também não ganhava. E depois eu ia para o Hospital do Câncer mais tarde. No Hospital do Câncer eu fiz dermatologia e fiz radioterapia. Porque eu também fiz uma aventura grande. Eu comprei um aparelho de radioterapia que ninguém quis comprar comigo. Chamei alguns colegas, inclusive dermatologistas daquele tempo, e perguntei se queriam comprar comigo um aparelho de radioterapia para o consultório. E foi o primeiro aparelho de radioterapia em consultório, que ainda hoje não tem radioterapia superficial, né? Superficial, Levando de pele. E eu curei muito câncer, porque a radioterapia superficial cura câncer de pele, né? E outras dermatoses. Isso me deu uma ajuda grande. Quer dizer, você, nessa atividade docente, você teve a oportunidade de conviver com alguns colegas, com o Olavo Medeiros. Como era a convivência sua com o Olavo, com a Adoasta? Você foi também companheiro de Adoasta, ou você já era político nessa época? Quando eu comecei com o Olavo não estava aqui ainda, porque ele veio lá do Rio para essa, não foi? Não, ele veio de Caicó. Ele formou-se no Rio, mas ele exerceu a profissão em Caicó. Então, Olavo foi depois. Questão de meses. Sim. Eu estava... Nesse tempo era eu, Olavo e Zé Alfran. Eu tomava conta de uma enfermaria, de uma metade de uma enfermaria, Zé Alfran tomava conta da outra metade e Olavo tomava conta da enfermaria de mulheres. Então a convivência era tão boa. De doenças da pele. Da pele. E a convivência era tão boa que eu tomei ele como padrinho de um filho meu. Muito bem. Agora,
você, nessa época que você foi eleito deputado estadual, você também foi presidente, era vice-presidente da Assembleia, não era? Eu fui Chegou a exercer a vice-governadoria ou a governadoria? Como vice-presidente, eu assumia a governadoria, Sim. porque naquele tempo o presidente da Assembleia era ao mesmo tempo vice-governador. Era. Não, o vice-governador era presidente da Assembleia. Sim, presidente da Assembleia, o contrário. E o vice-presidente da Assembleia que seria o presidente na ausência do governador. Do governador. Que iria ocupar do vice-governador. Então Roberto Varela assumiu o governo e eu assumi a presidência da Assembleia. Como é que foi sua atividade política na Câmara, na Assembleia Legislativa? Eu continuei médico, eu continuei trabalhando da mesma maneira. Além de eu atender nos hospitais, embora de maneira mais rápida, eu atendia nos hospitais, continuava atendendo, continuava no consultório fazendo radioterapia no Hospital do Câncer, que eu também trabalhei lá com radioterapia, e aumentou minhas atividades. Além daquilo que eu sempre fiz, que o Rio Grande do Norte, Natal todos sabem, eu tinha uma cachaça minha, era de visitar tudo quanto era pobre. Era uma mania que eu comecei como médico. O Madre se encostava comigo, depois eu ia da casa dele e via como ele ia. Daí veio aquele sua alcunha de Pedro Chinelo, né? Isso aí para rimar com outro candidato. Eu sei, me lembro dessa campanha demais. Você foi candidato a prefeito, Cleone fez essa pergunta, foi candidato a prefeito, Dari Dantas, seu vice-prefeito, e vocês fizeram uma campanha concorrendo com a Agnello naquela época. Eu acompanhei vocês muito nos comícios. O povo não sabe essas coisinhas da política. Eu nunca fui do partido de Dinarte, nunca fui do partido de Aloysio. Aloysio era o DN, que depois se esfacelou o DN e PSD. Aí ficou Cruzada da Esperança. A Cruzada da Esperança. Eu não era da Cruzada da Esperança. Eu era do PTN, que era um partido de Zé Rocha, que entrei para ajudar ele, para ele ser deputado estadual. E fui eleito deputado estadual. Então, fiquei com o PTN. E fui candidato a prefeito de Natal no PTN. Não fui nem de lado de Aloysio, nem de lado de Dinarte. Mas um dia eu estava escutando o comício de Dinarte e Mariz, lá no Alecrim, e eu estava lá na ponta, no meio do povo. E Dinarte, quando me viu, mandou me chamar. Aí eu tive que subir no palanque. Subi. Aí começou a cantada, viu? Para eu ser candidato dele. Aloysio não me quis, porque apesar de eu ter trabalhado para Aloysio anteriormente, então Aloysio não me aceitou, porque ele não aceitava nenhum outro, como não aceitou outro amigo dele, porque tinha que ser só o irmão dele. Aí foi o irmão dele. Aí o mundo se virou contra mim, porque eu que apoiava a bancada dele, sem ser do partido dele, apoiava a bancada dele, e que de repente eu passo para o opositor dele, que era Dinarte Mariz, que fui porque me chamaram para o palanque, e lá estava Dari Dantas, e a Dinarte Mariz: você quer ser o meu candidato a prefeito de Natal com Dari? Digo, quero. Então Dari foi meu candidato a vice-prefeito e eu a prefeito de Natal em 1965. Aí foi essa mudança, essas coisas da política. Bom, Pedro, agora eu lhe perguntei como você entrou na política. Agora eu faço a pergunta inversa. Como você saiu? Foi mais difícil sair do que entrar. Porque ele teve um episódio de três mandatos de deputado federal. Sim, eu sei. E seria eleito novamente. Olha, colega, eu tenho certeza que eu seria permanentemente eleito, porque eu fazia o que ninguém fazia. No tempo que na Câmara o deputado federal não tinha gabinete, e ninguém acredita nisso, que o deputado federal não nomeava uma pessoa. E eu nunca nomeei, nem como deputado estadual, não tinha pessoa de gabinete, porque não tinha gabinete, e não tinha ninguém. Então, naquele tempo, já eu... Não tinha o mensalão? Não tinha nada disso. Essas marmeladas vieram depois. Então, eu
eu tinha coragem de eu mandar 100 mil cartões de boas-festas todo ano, feitos por mim, minha mulher e meus filhos. 100 mil? 100 mil todo ano. E se você, ou qualquer pessoa, tanto da universidade ou funcionário público, se tivesse ganho qualquer causa na justiça, ou com o governo federal, ou qualquer coisa, eu lia todos os diários do Congresso, diário da Justiça, eu lia tudo, aí eu mandava lhe comunicar que você foi vitorioso naquilo. Eu tinha uma comunicação com o pessoal direta. Além de eu visitar diretamente todo dia, eu mandava cartão de boas-festas. Tenho certeza que todo mundo que vai me escutar, então, sabe disso e confirma. Tanto que eu chegava, quando eu fui muito poucos comícios, eu fazia e caía fora. Eu gostava mais de visitar. E quando eu subia no palanque, que eu saía, ficava me procurando, não me encontrava, e às vezes eu dizia assim: qualquer um de vocês aqui sabem que eu já entrei na casa de vocês. Você dizia para milhares de pessoas que já entrei em todas as casas de todos vocês, é muita coragem. E você iniciou uma fase de política corpo a corpo. De corpo a corpo, e diferente. Eu ia à casa, chegava na casa e perguntava. Olha, eu visitava 100 casas por dia. Calcule se eu fizesse 5 minutos em 100 casas, 5 minutos em cada casa. Em 100 casas são 500 minutos. Também eu saía às 5 horas da manhã e começava. Para mim não tinha medida. Eu às vezes dizia comigo, eu posso morrer até nesse trabalho, mas eu cumpro e ninguém se queixa de mim que eu não visito. E eu visitava e dava consulta em casa. Agora, dava consulta em casa, dava consulta nas feiras, dava consulta aonde chegasse, em todo lugar e em todos os hospitais. Eu sempre fui assim, não me incomodava. Tanto que terminei descuidando da minha parte de esporte, de exercício físico, que sempre fiz. É por isso que eu estou com essa idade. Então, terminei eu me descuidando, não tinha tempo de fazer caminhadas, de fazer exercício físico, de fazer natação, de fazer essas coisas. Não tinha tempo. Terminei ter um derrame cerebral, que vocês foram testemunhos disso. Vocês dois foram testemunhos. Baixei, entrei em coma no consultório. Entrei em coma e não sabia nada, me apaguei. Imagine que repara como eu sou um camarada de sorte, eu chamo de sorte, ou melhor, proteção de Deus. Eu fui no consultório, eu ia para Caicó numa Kombi, e só ia sozinho, ou então com minha mulher. Então eu entrei no consultório para buscar remédio para dar pelo caminho para o povo. Quando cheguei no consultório, me apaguei. Fui para o hospital das clínicas, e os colegas neurologistas disseram que era muito difícil escapar. A minha mulher levou para o Rio, para Dr. Portugal, vocês todos conhecem. Sim. Portugal disse: é muito difícil escapar. Eu, em 11 dias de coma no hospital português, não sabia nada. Era, nesse tempo, presidente da Comissão de Saúde da Câmara e era deputado federal. Eu tinha passado por uma cidade do interior, Bahia Formosa, e um camarada se encostou a mim e pediu dinheiro. Eu disse não tinha. Ele me esculhambou na minha cara. Eu tive uma raiva desse camarada. É por isso que eu fiquei com raiva de raiva. Então você não deve ter raiva de raiva. Eu fiquei com raiva de raiva. Aí eu fiquei com raiva de raiva, porque ele me esculhambou. Isso era de tardezinha, dormi mal, muito mal. Agora eu digo para vocês que gostam da Bíblia. Na Bíblia diz para você não ter raiva de ninguém. Deus disse, e o Deus Jesus disse também, para você não ter raiva de ninguém. Na Bíblia diz para você não dormir com raiva. Tem isso da Bíblia. Todos nós sabemos que muita gente morre dormindo, não é verdade? É quando a pressão sobe. Então, fui dormir com raiva, não perdoei. A medicina diz hoje que o perdão cura. Já tem um livro de uma médica, de uma doutora lá de Nova York, que chama, esse nome dela agora, não sai, chegou agora. As 3 palavras que curam:
procuram aquele que está com raiva, que não perdoou, que está doente e vai morrer. Eu adoeci, eu ia morrendo porque tive raiva, não perdoei, fui dormir com raiva e caí como morto no consultório. 11 dias em coma absoluto, no Rio de Janeiro. Aqui vem novamente, podemos entrar com a Bíblia. Todas as igrejas de Natal, católicas e evangélicas, oraram por mim. E, pesados colegas, vou dizer uma coisa como é que é, isso é formidável. Uma senhora, digo o nome dela, Francisca Gurgel. Ela, dentro da igreja protestante dela, que era presbiteriana, eu católico, ela sabendo que eu sou católico. Quando ela soube que eu estava à morte no Rio, que os médicos de Natal diziam que não escapava e o doutor Portugal dizia que era difícil escapar. Ela, dentro da igreja dela, preste atenção nisso, ela botou as mãos por alto e disse: Senhor, leva-me no lugar de Pedro Lucena, que ele é útil e eu não sou. Naquele tempo eu tinha 40 e poucos anos e ela já tinha 80 e tanto. É por isso que ela dizia que Pedro Lucena é útil, eu não sou, porque já é uma velhinha. Ela saiu da igreja presbiteriana independente, foi atravessar a rua, a Avenida Deodoro, o carro pegou e matou. E eu que estava com 11 dias em coma, me sentei, minha mulher que estava me acompanhando, em coma, vejam o que é isso. Aí disse que eu botei a mão na cabeça e acabei de ser operada. Eu escapei e ela morreu. Aí ninguém pode negar a atuação divina. Tudo que você diz, se você diz com fé, é muito fácil se cumprir. E eu fiquei completamente curado. Saí de 11 dias de coma com derrame cerebral. E sem sequela. Sem nenhuma sequela. Fiquei um pouquinho esquecido, mas com 15 dias eu já estava pegando a direção do carro. Quem passou 11 dias de coma. Então, a gente tem que acreditar em Deus. Tem que acreditar na oração. Não foi a minha oração, foi a oração dela. Foi a oração de todas as igrejas cristãs de Natal. Então, essas coisas é bom dizer. É o que eu digo aqui nesse livro. Conto isso aqui. Conto o que aconteceu comigo. E conto também o que aconteceu eu sendo interferindo por outras pessoas. Porque eu presenciei milagres. Presenciei milagres não só aqui. Eu estive em Jerusalém. Vi cego ficar bom juntinho a mim. Na presença de 50 mil pessoas, cristãos e católicos de todas as igrejas cristãs do mundo. Junto a mim estava um cego português. E eu conversando com ele, porque estava vizinho a mim. Aí ele, o pregador, que era essa reunião era católicos e evangélicos. Todos Então, os cristãos. Todos os cristãos. Quem estava pregando não era um protestante. Ele disse: quem quiser que eu ore, se apresente. O cego que estava ao meu lado levantou. Eu sou cego há tantos meses, ou tantos anos, aliás. Ele lá levantou a mão e disse, pediu a Deus que ele ficasse bom. Colegas, ele ficou bom completamente, bem distante. Reparem outra coisa. Uma freira católica de hábito. E lá era um protestante. Levou um irmão aleijado, ela empurrando para lá para o pastor botar a mão na cabeça dele e orar por ele. Porque isso é medicina, colegas médicos. O toque, você sabe que vale, não vale? Na cura dos doentes. Então Jesus disse: todo aquele que você tocar fica bom. Quer dizer, está na Bíblia, se tocar fica bom. E isso hoje já existem doutrinas por aí afora, né? Como aquela que veio da Índia, que estão sendo adotadas em São Paulo, o toque na pessoa para curar. Então esse pastor botou a mão no irmão da freira e ele pulou da cadeira de roda e saiu louvando a Deus, e a freira, os dois dançando no meio de todo mundo. Maravilhoso. Muito bem. Eu acho isso fantástico.
Não, eu não tenho mais nada a perguntar. Bom, Pedro, é uma coisa que eu não tinha falado ainda, mas é sua vida familiar, com sua família de formação. Você formou uma família, tem filho, uma mulher que lhe acompanha até hoje, foi sua sempre companheira, pessoa muito boa. Ela também foi deputada, não foi? Deputada? Não, foi... ela foi suplente senador, suplente foi a senador, primeira foi do Brasil. Foi senadora Primeira senadora do Brasil. Primeira senadora. É. Quanto sua vida de família, assim, seus filhos, sua esposa? O relacionamento é outro. Mas basta dizer que eu estou com 56 anos de casado, né? E mais 50 de médico. Tenho 5 filhos. Não tem problema. O Eustáquio foi deputado? Foi deputado estadual. Estadual. Naquele tempo, eu elegi deputado estadual com mais votos do que Garibaldi. Eu tinha prestígio. Mas tinha dedicação. Agora, Tem depois... um prestígio político sempre no Seguro. bem, em fazer bem ao povo, né? Agora, não sei se eu posso dizer. Quando tem políticos que quando vê um outro subindo que vai fazer concorrência, pisa em cima. É. Foi o que aconteceu comigo. Me deram chance, me deram oportunidade para eu não ser o candidato a outra coisa. Me deram oportunidade. Fui candidato a vice-governador com Luiz Alves. Mas aí começou o corte. Ninguém nunca viu uma música com Pedro Lucena. Até os comícios, estava eu para lá e eles para cá. Rapaz, não podia. Por quê? Porque fazia cócega nele. Eu, deputado federal. Minha mulher, primeira suplente senadora do Brasil. Meu filho, deputado estadual, teve mais votos do que Garibaldi. Um irmão vereador. Quer dizer, vamos cortar ele porque está voando demais. Né? Cortar as asas. Cortar as asas. E você, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, como era o trabalho lá, Pedro? O que é que vocês faziam? Tinha os projetos sobre a saúde? O que é que você acha da saúde pública daquela época, do seu tempo e hoje? A saúde pública brasileira, você tem acompanhado atualmente a situação? Não, eu acho que a saúde pública está péssima. Nós somos médicos, mas temos que confessar. Está péssima. A falta de apoio médico, a falta de prestígio, colocado no escanteio. É por isso que eu pedi minha aposentadoria da universidade, como professor e médico. Pedi porque no tempo de Collor, nós sabemos que nós sofremos, eu não me sujeitei, já tinha tempo de fim de terminei, saí, me aposentei. Pois bem, mas na Câmara Federal, primeiro havia mais honestidade, havia menos roubalheiras, era menos avacalhado pelo próprio povo, os deputados, porque tinham mais respeito. Como o juiz tinha mais respeito, como os outros tinham mais respeito. Ninguém nunca na vida viu juiz ser avacalhado como é hoje em dia. Por quê? Por roubo, né? Você vai para a TV, aí cai em cima do juiz com coisas, palavrões, verdadeiros palavrões. Então existia mais honestidade. Existia deputados marreteiros, mas dentro da Câmara eu não conheci ninguém. Ô Pedro, mas naquela época o Brasil não tinha uma saúde pública, assim no sentido que é hoje. Apesar das verbas serem suficientes, porque tiram as verbas, como este ano tiraram 5 bilhões de reais da saúde pública para outros programas, naquele tempo não tinha. Porque eu me lembro que nós trabalhávamos aqui, tinha os indigentes e as pessoas que tinham os institutos, os funcionários de várias categorias, dos bancos, dos industriários, dos comerciários, etc. Mas não tinha uma política de governo, a não ser vacinação. Como é que era? Como é que você discutiu isso lá? Você foi médico no meu tempo aqui na faculdade. Você via, nós tínhamos uma enfermaria dividida com 2 médicos, comigo e Zé Alfran, porque tinha cliente suficiente dentro da enfermaria. Você tinha uma enfermaria de mulheres entregue ao Lar Medeiros. Quantos tem hoje? Quantos indigentes podem baixar os hospitais? Com que facilidade pode baixar?
Eu não sei, pode alguém dizer que está mais fácil. Eu não acho mais fácil. Primeiro que comem as verbas antes de chegar no lugar que é destinado. Olha, colega, é coisa interessante, coisa da minha família. A minha mãe, quando eu era garoto, aqui, recebeu a irmã dela, que ia ter menino, que estava em época de ter filho. E minha mãe tinha mais, aqui em Natal, tinha mais ambiente e levou na maternidade. Quando chegou lá, examinou, a senhora está tendo menino já, a senhora quer baixar com a irmã da minha mãe. Aí ela baixou. Aí olhou para minha mãe, e a senhora está grávida, não quer fazer o exame também não? Aí minha mãe fez o exame, a senhora também vai baixar porque a senhora vai ter menina. Tá fácil assim agora? Será, colega? Não tá. Essa política de saúde a saúde básica, fundamental, tem sim. Agora o difícil está é a média complexidade, é operar, é internar, tratar de uma vesícula calculosa, etc. Mas essa parte o programa de saúde da família é um programa muito bem feito. Bom, o programa, podemos dizer, mais preventivo da família. Exatamente, é a saúde básica. Mas as facilidades não estão... Agora, a chegada aos hospitais é que está mais difícil, porque tem muita burocracia. Vocês veem que coisa que eu nunca vi, nem você viu. Os corredores dos hospitais cheios de gente deitada no chão. É verdade. Do jeito que está agora. Porque a população aumentou, mas também as verbas aumentavam, deviam aumentar. Os hospitais deviam aumentar. Os médicos credenciados deviam aumentar. Mas se esquecem de tudo. Dinheiro não é para isso. Também se gastava muito menos. Se gastava muito menos com um deputado. Muitíssimo menos. Com um deputado e com um senador. E com o governo. Mas depois começaram as facilidades. Mais para eles, mais para eles. Desculpe, fui deputado. Mas eu não quero mais, não gostava de falar, porque tenho até vergonha de dizer que fui deputado. Sinceramente. Digo a você, tenho vergonha. Porque vão me culpar, também vão me incluir. Mas no meu tempo não era assim. Eu sei que naquele tempo existia um parafuso a imprensar, que era o regime militar. Porque eu fui parlamentar só no regime militar. Você terminou em que ano? O seu último mandato terminou? Em fevereiro de 82. 82. Quer dizer, você não pegou mais o governo de Sarney, não? Não, peguei não. Ainda foi só regime militar. Só regime militar. Desde deputado estadual, que era regime militar. Então, eu estou sendo sincero, nós médicos não temos nenhuma culpa, nós somos vítimas. É verdade. Nós somos vítimas. Quer dizer, você, apesar de toda a evolução tecnológica da medicina atual, existem alguns aspectos negativos que a população mais humilde não tem acesso a essa tecnologia, né? Não tem acesso, de jeito não tem acesso. Era muito mais fácil antigamente. Eu acho muito mais fácil. Minha mãe baixou o hospital, chegou e a senhora não quer baixar. Mas não estou perto da luz. Não, mas a senhora tá. Aí baixou e teve menino. Essa minha irmã, que é autora disso aqui, essa aqui. Nenita Lucena. E você tem algum filho médico? Não. Não. Tem o Eustáquio, é administrador de empresa. Foi vereador e foi deputado estadual. O Marcílio é agrônomo, que era até poucos dias era o chefe do DENOX daqui, Departamento de Obras contra a Seca. Mas esses compromissos do presidente da República com outros partidos que o combatiam, aí teve que abrir vaga para aqueles que entram novo e aqueles que eram do partido, aqueles que lutaram pelo partido dele, porque o meu filho sempre foi PT. Era estudante em Mossoró e era PT. Eu não era PT, ele já era PT. Então, era, como se diz, era uma justiça. Mas teve que dar lugar para poder o presidente da República ter voto para fazer a maioria. São as coisas da política. E que eu que não sou político, vou dizer, quero dizer, não aceito e nem acho que vocês aceitam. Não dá, o seu é seu dono, mas é para comprar voto.
Eu sempre comparo com um marido que tem uma mulher boa, que ajudou a ele, que ajudou muito a ele, e de repente ele acha outra mais bonita, aí deixa a mulher dele, não dá mais nada para ele, fica dando para os outros, para poder adquirir a mulher dos outros. Você no começo aí, eu vi que você é muito fã, você é muito religioso e você falou num aspecto muito interessante aí, foi da religião e a medicina. Aí eu me lembrei da medicina psicossomática, quer dizer, e hoje em dia a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina pregam muito a humanização da medicina, aquela parte que você falou aí, que o médico atende as pessoas com muito carinho. E o professor José Fernando Pontes, que foi um dos introdutores da medicina psicossomática no Brasil, ele deu muito valor. Eu gostei muito esse aspecto que você falou, quer dizer, trate com carinho que você já está tratando. Já está curando. Curando. Olha, colega, os Estados Unidos, que é uma das nações mais adiantadas do mundo, mas 47% dos médicos, isso está na revista Saúde e Inserições. 47% dos médicos ainda consultam orando por seu doente na hora da consulta, botando a mão na cabeça. Onde é isso? Nos Estados Unidos. É? Eu tenho esse trabalho. 51% das faculdades médicas dos Estados Unidos estão adaptando curso de religião para preparar os médicos para uma outra opção de cura, que é a fé. E vocês, os dois colegas, sabendo que a fé cura mesmo se Deus quisesse não curar, mas cura. É o que eu sempre digo. Porque o que é a fé? É você ter confiança, é você não se desesperar, é você não ter estresse. Porque se você tem estresse, você se enche de veneno, adrenalina, interleucina e noradrenalina. Você se enche de veneno que vão dificultar a cura. Ora, se você tem uma substância que aumentou excessivamente no seu organismo e que causa inflamação, que é a interleucina, você que não tem religião, você que segue o que dá na sua natureza, é lógico que você não vai ter essas coisas. É lógico que você vai ter menos aquelas substâncias que nos ajudam a curar. E que somente a fé faz. Por exemplo, serotonina. É uma coisa que todos nós temos e fabricamos atrás do nosso cérebro. Serotonina e endorfina. Que um aumenta a imunidade, aumenta os anticorpos, aumenta o bem-estar. Serotonina. E endorfina, que é semelhante à morfina, que cura as dores. Ora, se eu sigo a Bíblia, se eu sigo o que Deus diz, é lógico que primeiro eu elimino a raiva da minha vida se eu quero ter saúde. Está aí uma médica dos Estados Unidos que ela fez um livro, As 3 Palavras que Curam. Eu te perdoo. E é tão formidável isso. E é tão formidável isso que Jesus dizia em algumas vezes, vocês estão admirados de eu citar muito a Bíblia porque é a realidade. Ô Pedro, mas voltemos um pouco para uma doença grave, que você veio de um tempo quando você fez a sua especialidade de dermatologia, não tinha anatomia patológica ainda lá na sua escola, tinha? Tinha. Jorge Lobo tinha anatomia patológica, que era Silvio Campos quem fazia. Sim. Mas você aqui em Natal não tinha. Aqui não tinha. Como é que você diferenciar? Você, digamos, um carcinoma base celular, um carcinoma epidermoide, ou um desses outros tumores, um melanoma, você fazia o diagnóstico diferencial só pelo aspecto e depois você fazia nesse paciente, você não fazia cirurgia, né? Você fazia radioterapia? Eu fazia radioterapia e como é que era o resultado frente a uma lesão tipo um carcinoma espinocelular? O espinocelular, você sabe que é mais difícil a cura, mas é mais resistente. Não é impossível, é mais resistente. E o basocelular que é 100% curável. Inclusive aquele destrutivo. Quer dizer, mesmo na radioterapia você curava 100%? Eu curei 100% o basocelular e tinha uns que cabia até uma bolacha dentro da... Uma bolacha Maria dentro do câncer. Eu tenho vários assim que eu curei. Fazia a radioterapia e ele ia murchando até curar. Agora, ninguém fazia esses exames patológicos
Porque aqui, Natal... Não tinha. Não tinha. Chegou aqui depois da década de 62, por isso. Não tinha. Mas você, a sua prática, você mais ou menos ainda... Qualquer uma pessoa que eu noto que vai ter câncer, vai ter carcinoma base celular, eu digo que aquele ali já tem, vai ter, eu ainda digo. Mas porque a gente sabe que a radioterapia, por exemplo, antigamente faziam radioterapia, você deve ter feito isso para queloides. Também para queloides. Mas a gente sabe que a radioterapia hoje não faz mais, porque ela pode desenvolver um câncer por conta da radioterapia, não é? Um câncer de pele. Pode, tirar o queloide e porque tanto o raio-x tanto cura câncer como faz câncer. Então, que quase todo radioterapeuta sempre tem um problema de excesso de dosagem, porque não é perfeito, uns têm mais sensibilidade do que outros. Então, eu mesmo tive casos de pessoas que tiveram como a acne queloidiana da nuca, que vocês sabem o que é aquele acne que fica por causa do colarinho aqui. Pois bem, eu fiz uma queimadura, porque o cara é sensível e eu não sabia que o cara era sensível, mas conseguir curar. Então, mas era uma medicina que a gente fazia mais ou menos empiricamente, mas que dava resultado. Dava, pela prática você dá. Eu acho que um dermatologista, principalmente o mais antigo, ele diz com certeza, esse aqui é um vaso celular. Pela localização e o aspecto. Né? Abaixo do nariz, aqui até o queixo, quase sempre espino celular, por causa do lábio. No seu tempo, você começou a sua especialidade, já valorizava a radiação solar como causa de câncer de pele? Já valorizava? Já valorizava. Valorizava. Você já tinha consciência disso? Já. Bom, nós estamos chegando ao final da entrevista, doutor Pedro Lucena. Eu gostaria que o doutor Pedro Lucena dissesse as suas últimas palavras sobre a sua vida, ou agradecendo referência nesse final de entrevista. Eu quero agradecer primeiramente ao presidente que me convidou para dar minha palavra aqui. E eu tenho a oportunidade de expandir os meus conhecimentos que adquiri com sacrifício e com boa vontade. Então, agradecer ao presidente doutor Ailton, ao colega também, outro médico que está aqui, que veio para nos ajudar. Né? E aqui ao Conselho Regional de Medicina, que abriu as portas. Porque quando a gente tem ideal, que a gente gosta da coisa, que a gente faz a coisa com sacrifício, que gosta, a gente pede a Deus que alguém dê a oportunidade para você expandir. E você não mede sacrifício. Olha, pesados colegas, eu tenho falado em quase todo o Brasil. E digo a vocês, nunca cobrei nem a passagem. Vou falar no Maranhão, não cobrei a passagem. Fui falar no Piauí, não cobrei a passagem. Já fui várias vezes a Brasília falar para um bocado de pessoas para lá, de esporte, de magistrados, de igrejas católicas e protestantes, que eu falo para todo mundo. Agora, a mensagem é a mesma. E eu gasto até para isso. Por quê? Porque eu amo isso, eu gosto disso. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu faço palestra, tudo que me deu motivo, aquela palestra que me deu conhecimento, dito por médicos do mundo todo, que eu tenho cópias numa parede lá em casa, tudo catalogado, e eu levo para aquelas pessoas que estão me ouvindo aquilo ali. Quando eu vou falar sobre raiva, eu levo tudo sobre raiva. Quando eu vou falar sobre amor, porque amor também ajuda a cura, é por isso que Jesus disse para você amar. Então, tudo que eu vou falar, para quase um comprovante e reforçar minhas palavras, eu levo aquilo ali. Tanto que você gosta, quem tem amor por uma coisa, se você gosta de um esporte, se você gosta de falar com aquele esporte, você gosta da sua medicina, você tem prazer de falar. Você fala gastando, que eu falo gastando. Fala com amor. Fala com amor. Então, muito obrigado. E por isso que eu sou grato a vocês aqui, vocês dois médicos. Sou grato aqui à associação, desculpe, ao conselho. Porque foi uma oportunidade de eu transmitir aquilo que amo, aquilo que gosta, aquilo que ele quer. E aquilo que sei, que quando eu digo vale, que tem valido. Professor Cleon Noronha, suas últimas palavras? Também de agradecimento ao nosso colega Pedro, pelo convite que me fez para participar dessa entrevista. Os eleitores dois são desde os primeiros anos aqui em Natal, tanto Cleon Noronha como Ailton. E sabem muita coisa da minha vida, não só política, mas médico, como sabe essa luta minha, sabe essa minha vida, sabe até meus conhecimentos, né?
E quero agradecer a esses dois colegas, Ayrton e Cleone Noronha, ao Conselho Regional de Medicina. E digo mais, se alguém me ouvir por aí afora, pode me chamar que eu vou, não custa um centavo. Vou no meu carro. Se for de avião, eu vou de avião. No meu carro, eu vou dirigindo, porque ainda tenho capacidade de dirigir, ainda tenho saúde, porque levo esta vida, é por isso que eu tenho saúde. Muito bem, vamos encerrando a nossa entrevista. Em nome do Memorial da Medicina e do Conselho Regional de Medicina, agradecemos ao nosso querido colega Pedro Lucena, ao professor Cleone Noronha, e me surpreendeu Pedro Lucena falando em tanta coisa moderna da medicina, ele como médico aposentado, mas falando aqui em endorfinas, em catecolamina, etc., e as atuações, o que se fala hoje modernamente, de maneira que é uma pessoa que a gente tem que ouvir, que sabe da medicina, que gosta, que estudou muito, que estuda. Então, nosso agradecimento ao Conselho Regional de Medicina, ao Memorial da Medicina, e por hoje está encerrado mais essa página de Memória do Médico.